Olá, boa noite. Boa noite, Maria Rocha. Boa noite, Má, tudo Bem-vinda. bem? Tudo bem? Nós já estamos Tá ao me vivo no YouTube, né? As pessoas já estão começando a nos acompanhar. Então, cumprimentar também o nosso público querido, né? Boa noite a todos que estão conosco nessa live, nesse momento que vamos dar continuidade ao nosso processo de treinamento. Hoje é o nosso terceiro encontro para falar sobre a questão dos bloqueios emocionais e o quanto esses bloqueios prejudicam o desenvolvimento da nossa vida em todas as esferas, seja a financeira, a emocional, a profissional, a familiar, a afetiva. Muitas vezes nós temos grandes oportunidades na nossa vida e a nossa própria mente, pela maneira com que interpretamos os eventos que acontecem conosco, nós mesmos sabotamos essas oportunidades e às vezes somos incapazes de reconhecer quando elas aparecem. Então, nós já tivemos 2 encontros, esse é o terceiro. Hoje está iniciando a semana, né, da maratona, então nós temos 3 encontros em sequência. Hoje, às 20 horas comigo, a Maria Moura e a Maria Rocha. Amanhã teremos outra dupla de psicólogas trabalhando outros conteúdos com vocês e na quinta-feira encerra o 5º encontro. Então, vou convidar a Maria Rocha para se apresentar para vocês, para dar uma boa noite e daqui a pouquinho ela vai voltar, né, aprofundando o conteúdo. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Muito feliz por estar aqui com vocês. Como a Maria disse, né, nós estamos aqui para poder apresentar, né, uma nova forma de, eu diria, reprogramar tudo aquilo que a gente acredita até hoje, né, que nós acreditávamos, né, até ontem pode ser mudado a partir de hoje. E quando nós falamos de prosperidade, como ela disse, é no âmbito geral da nossa vida, porque na verdade é como nós pensamos, né? Como nós sentimos, é como nós nos comportamos. E a partir do que nós vamos apresentar aqui hoje, o nosso desejo é de que de fato faça uma mudança, né? Você acredite mais em você, você acredite que você pode fazer a diferença, que não existe ninguém que possa fazer muito melhor o que você pode fazer. Não existe, na verdade, Má. A melhor versão sua só pode ser você, a realizar, a concretizar no que você tem acreditado até hoje, no que você não tem conseguido realizar, o que é, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Tá? Uma boa noite, seja bem-vindo. Esperamos realmente entregar algo de muito valor que modifique o seu jeito de pensar hoje. Obrigada, Maria. É extremamente importante a participação de vocês na aula ao vivo, porque é a oportunidade de tirar dúvidas conosco, de contar um pouquinho a respeito de vocês, e nós vamos estar acompanhando o chat. Então, participe, diga de onde você é, como nos encontrou, que dúvida você tem, se o que vamos explorar na aula de hoje faz sentido para vocês, enfim, né, deixe essa live bastante rica com a participação de vocês. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que vai guiar pelo menos essa nossa primeira parte, tá? Então, primeiro de tudo, quem somos nós? Nós somos um grupo de 6 psicólogas que desde a época da pandemia nos reunimos, primeiro com foco no grupo de estudos, depois fomos refletindo diversas demandas associadas à parte da saúde emocional, daí surgiu um grupo de acompanhamento, né, um grupo voluntário, pelo WhatsApp. Começamos a fazer as lives desde o mês de julho pelo Instagram, sempre conversando sobre a questão da saúde emocional, da saúde mental, tirando dúvidas das pessoas, falando sobre essa questão dos bloqueios emocionais em diversas áreas da vida. E aí, se vocês gostarem da aula de hoje, pode nos seguir nas redes sociais e também convidar, né, indicar para outras pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo fará algum tipo de diferença na vida da pessoa, tá bom? Então, o nosso Instagram, ele tem atualização diária. Todos os dias tem um conteúdo novo, uma reflexão,
às vezes tem algum vídeo, então é um lugar bastante interessante para continuar a busca pelo desenvolvimento, tá? Deixei um pouquinho mais essa tela para dar tempo de vocês darem uma olhadinha, né? Anotar, tirar uma fotografia da tela, um print e conseguir nos seguir nas redes sociais. Essa maratona, ela tem alguns atrativos a mais do que os encontros anteriores já esteve disponível. Quem acompanhar esses encontros, que começa hoje e termina na quinta-feira, vai ter a possibilidade de receber um certificado. Os certificados, eles vão ser emitidos por aula. Então, se você assistiu a aula de hoje, daqui a pouquinho nós vamos colocar um link aí no chat, onde você clica, preenche o formulário e através desse formulário nós vamos enviar para você um certificado virtual. Além disso, muito do que nós estamos falando nesses encontros, a base grande tem a ver com a nossa formação, que é da terapia cognitiva comportamental, mas também de um livro, que é esse daqui, né? Os Segredos da Mente Milionária, que vai falar muito dessa questão da prosperidade. Nós vamos estar sorteando esse livro na live da quinta-feira. E daí, para participar, vai ter algumas regrinhas que eu já vou colocar logo em seguida. Os conteúdos que vocês vão ver, né, já comentei sobre ele, tem a ver com a questão dos bloqueios emocionais, sobre crenças, sobre dinheiro e prosperidade. Sempre nas lives será algum tipo de exercício para vocês fazerem. Por quê? Quando nós não praticamos, a gente esquece o conteúdo. Então, se de alguma forma o objetivo seja causar transformação na vida, ele começa com a prática. Se eu não exercito, eu esqueço. Para qualquer coisa da vida, né? O que eu acabo absorvendo quando eu fico apenas passivo assistindo uma palestra, ou mesmo quando eu pego um livro para ler, se eu ler aquele livro sem ter o objetivo de colocar em prática aquele conhecimento, ele acaba ficando esquecido, porque a nossa mente já tem tanta coisa para se preocupar que ela não vai deixar ativo algo que eu não estou utilizando na minha vida. Então, por isso que sempre a estratégia para que você possa se desenvolver é ter um exercício. E vamos finalizar também na quinta-feira apresentando o nosso treinamento chamado Mente Próspera, que é um treinamento diferenciado, acontece no ambiente virtual, ele é um treinamento fechado, não é privativo, e na quinta-feira nós vamos explanar esse treinamento para vocês. Para poder participar do sorteio, é muito simples. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá no Instagram e começar a seguir o Linkpsi, tá? É Linkpsi com Y no final. Procura o Linkpsi e começa a seguir. Depois, vai ter uma postagem, assim que terminar a live, a postagem já está lá, na verdade, né? A postagem da live de hoje. Então você pode ir lá, pode fazer isso agora, mas enfim, né? Se você não quiser perder nada da live, você deixa para fazer depois, porque vai ficar disponível até às 18 horas de amanhã. Então você vai lá e faz um comentário sobre o que você aprendeu na live de hoje. O que foi significativo para você, por que valeu a pena estar na live, né? Enfim, você vai fazer um comentário. E na quinta-feira nós vamos fazer o sorteio do livro, tá bom? Então, para participar do sorteio, seguir o Linkpsi, fazer um comentário na postagem até a quinta-feira. E o certificado? Daqui a pouquinho nós vamos colocar o link aqui no chat. O certificado, ele ficará disponível também até às 18 horas de amanhã. Então, se a pessoa não conseguir acompanhar a live agora ao vivo, a vantagem de acompanhar ao vivo é porque você pode deixar sua pergunta e ela ser respondida. Mas entendemos que por mais que as pessoas tenham vontade de participar ao vivo, nem sempre dá. Então, por causa disso, este link ficará disponível até amanhã. E aí você pode preencher, né? E você vai receber o seu certificado. Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu vou contar uma história para vocês, que chama A Fábula dos Dois Lobos. Certo dia, um jovem índio chegou perto de seu avô para pedir um conselho. Momentos antes, um de seus amigos havia
cometido uma injustiça contra o jovem, e tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou fundo nos olhos do seu neto e disse: Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem continuou olhando surpreso e o avô continuou. Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira reta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes, e por isso ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: E qual deles vence? Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho: Aquele que eu alimento. Nós iniciamos a live de hoje falando sobre essa fábula porque nós sempre vamos falar de dois mundos, de uma mente que está ligada e funcionando na prosperidade e uma mente que está ativa e ligada na escassez, né? Uma mente limitada. Gente, só um momentinho. Maria, eu interrompi um pouquinho porque eu fiquei com uma impressão que a nossa imagem não está aparecendo no YouTube. Ah, tá. Eu não tô seguindo, eu não tô acompanhando lá por conta dos problemas técnicos aqui. Eu preciso estar com ele ligado? Eu esqueci de fazer essa pergunta para você. Não, não precisa. Parece que agora voltou. Olá, Maria. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo? Tá certinha. Então, aproveitando para dar boa noite para a Cíntia, né, a Sueli, que acabaram de entrar aqui na nossa live. Eu interrompi um pouquinho a apresentação porque eu fiquei com a impressão que lá no YouTube não estava aparecendo. Mas eu vou voltar com a apresentação porque agora é o momento. Tem alguém? Oi, Maia, eu tô te vendo e te ouvindo, tá? Aqui tá ok. Então, vou continuar. Alguém deu feedback do YouTube pra gente? Deu? Eu tô acompanhando aqui pelo celular. Agora eu tô tá aparecendo nossa imagem, né? Mas faz parte de tudo que é ao vivo, né? Essas Com pausas. certeza. Eu vou deixar na tela um pouquinho reduzida. Bom, vamos ver se carrega. Se não carregar, não tem problema. Eu tiro a apresentação e as pessoas pelo menos ficam nos vendo. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu voltar para cá. Tá tudo certinho. Bom, a imagem, ela não está aparecendo, mas não tem problema. Eu vou seguindo aqui o roteirinho e vou conversando com as pessoas. Não tem problema nenhum. Bom, então estava falando que nós iniciamos essa live com essa metáfora, né, essa história, essa fábula, porque é justamente referente a isso, essa dualidade que existe na nossa vida, né? Parece que
em algum momento a gente liga, aperta um botãozinho interno, quer dizer, não é tão mágico assim, mas é só uma simbologia para pensar que a mente funciona nesse panorama da prosperidade, nesse panorama do otimismo, e que tem em outras circunstâncias que, por mais que a vida esteja numa abundância, numa prosperidade, parece que a gente não consegue observar, né, perceber essa oportunidade aparecendo na nossa vida. Então, eu gostaria que, à medida que eu vou falando, que vocês possam me contar, né, se vai fazendo sentido para vocês o conteúdo que a gente vai apresentar aqui. O que seria dizer que uma pessoa está com a mente próspera? A mente próspera é a pessoa que ela enxerga oportunidades, reconhece o potencial de crescimento e focaliza nos ganhos, né? Que eu coloquei a palavra remuneração, mas ela não é necessariamente apenas o fator financeiro em si do dinheiro, é também, mas todos os ganhos que as oportunidades ofertam na vida. A pessoa de mente próspera, ela sempre assume a responsabilidade pelos atos da sua vida. Ela não delega para outra pessoa. Vocês podem perceber que certamente vocês conhecem pessoas na vida de vocês que estão muito bem na vida, né? Seja profissionalmente, financeiramente, na dinâmica familiar, e essa pessoa ela sempre assume a responsabilidade desse resultado para ela. Ela não coloca a culpa no governo, na economia, na doença, né? Ela sempre assume a responsabilidade dos resultados para ela. E por mais desafiador que isso seja, é a melhor estratégia, porque quando a gente fica esperando que outra pessoa resolva o problema ou a situação por nós, vai ser no tempo da outra pessoa, no ritmo da outra pessoa, e às vezes aquilo que é tão importante para mim, para outra pessoa pode parecer uma banalidade e vai ficando para depois. Então, quanto mais a gente assume essa postura na nossa vida de ser responsável pela nossa felicidade, pelos nossos resultados, pela nossa conquista, existe uma probabilidade maior de dar certo. Então, uma pessoa que tem uma mente próspera, ela pensa assim, ela assume os resultados da vida para si. Ela age segundo uma programação mental que diz assim, vai dar certo, porque eu farei com que dê certo. Ou seja, né, ela pensa em mudar o comportamento dela e não das outras pessoas. E muitas vezes não é assim que nós agimos na vida, né? A gente se incomoda com alguma coisa e a gente tenta mudar o nosso marido, o filho, o chefe, as outras pessoas. E a última pessoa que nós pensamos em alterar o comportamento somos nós. A pessoa que tem uma mente próspera, ela tem confiança na própria capacidade dela, na criatividade, e ela acredita que se alguma coisa falhar, ela vai descobrir um outro jeito de ter sucesso naquilo. E quando a gente tem uma mentalidade de escassez, uma mente limitada, não é assim, né? O insucesso é considerado um fracasso. Então essa não é uma maneira muito assertiva de fazer a leitura das experiências da vida. Tudo que acontece na nossa vida é experiência. E a gente tem que acolher, né, com bom grado tudo isso, mesmo quando a situação não seja tão favorável, e se desenvolver a partir dela. A pessoa que tem a mente próspera, ela pesquisa, realiza as análises necessárias e toma as decisões baseadas em fatos e em informações. Faz o que está ao seu alcance no menor tempo possível. Toma a decisão calculada de ir à luta ou não. Seguindo um pouquinho mais, a pessoa de mente próspera, ela foca no que ela quer. Ela está sempre voltada às oportunidades. No encontro anterior, a psicóloga Cíntia, ela frisou bastante essa fala, né? Ela disse assim, aquilo que você focaliza se expande. Então, quanto mais você passa o tempo da sua vida pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, mais isso vai ficando pior na sua vida, né? Mais delicada, mais desafiadora. Então, nós temos que focar nossa energia, nossa inteligência, nossa criatividade, nossa vontade
nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, até na solução do problema, mas não no problema em si, porque o problema vai consumindo toda a nossa energia e a vontade de lidar com ele. Então, vou reforçar essa frase que é do encontro passado e que faz muito sentido para hoje. Aquilo que você focaliza se expande. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Por isso que é claro que quando acontece um problema na nossa vida, né, uma tristeza, nós vamos sentir o baque daquilo, o sofrimento, a tristeza, etc. O que a gente não pode fazer é pegar esse problema, colocar no nosso colo, abraçar ele e a nossa vida agora passa a ser organizada a partir desse problema. E aí reforço a frase, né? O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Se o teu campo, o teu foco, ele está voltado só para os problemas que você tem na vida, para as dificuldades, você vai ter mais disso na sua vida. Se o teu foco é na falta, na escassez, no que você não tem na lamentação, é isso que vai expandir na sua vida. Então, mesmo que você esteja num momento de vida que você acha, né, que você avalia que não é um momento de abundância, ainda assim eu tenho certeza que você é capaz de encontrar alguns elementos na sua vida que você é grato por tê-los. Então, a partir do momento que a gente consegue valorizar aquilo que nós temos, a nossa mente vai mudando essa maneira, né, de interpretar as coisas da vida para poder alcançar novos elementos, maior abundância e maior prosperidade na vida. A mente próspera não se atém aos obstáculos. A mente próspera olha um problema como sendo um presente, uma possibilidade de superá-los para alcançar a meta. Então, quando o problema aparece, a mente próspera cuida do problema, mas sem tirar o foco, sem tirar os olhos do seu objetivo. E trata o presente na hora que ele acontece. E não fica antecipando o problema, como muitas vezes, principalmente quando a gente tem características da ansiedade, é o que a gente faz, né? O problema não existe. Então, no lugar de eu usar o meu presente para crescimento, para aprendizagem, para desenvolvimento, eu crio um problema imaginário, trago para o meu presente e ele me atrapalha inteira, né? Me ocupa toda a minha energia do meu tempo atual. A mente próspera emprega o tempo e a energia pensando em atos, seguindo firmemente a direção do seu propósito. Ela entende, isso é uma coisa muito importante, que uma pessoa que funciona na mentalidade próspera, ela entende que nem sempre dá para se preparar para tudo e fazer a atividade. Muitas vezes ela vai iniciar, né, ela vai estudar um pouco, vai se preparar, começa o projeto e depois, se precisar, ela faz ajustes. E uma mente com escassez nem sempre funciona assim, né? Às vezes a pessoa estuda, se prepara, e a hora que ela vai entrar em ação, a oportunidade já nem existe. Então precisa sim ter coragem, né? Ter aquela ousadia de se preparar e entrar em ação. E não pensar que tem que saber tudo antes de começar, né? A aprendizagem é um processo. E nada melhor do que a nossa própria vida para a gente tirar esses elementos da nossa própria história. Imagina se, quando a gente começou a escrever, nós fôssemos para a escola e ficasse lá observando a professora escrever no quadro, observando o caderno e não praticássemos. Até hoje a gente não ia saber escrever. Então pensa, a primeira vez que você pegou um lápis na vida, como que foi o traço que você fez no caderno? Ele estava todo torto, cheio de ponta, né? Muitas vezes não dava nem para entender o que foi que a gente escreveu ali. Mas nós entramos em ação. Então estudamos um pouquinho no sentido de acolher a orientação da professora, tínhamos os recursos mínimos possíveis e começamos a prática. E essa prática nós fomos fazendo os ajustes e desenvolvemos a excelência nesse sentido. Né? Alguns podem estar pensando assim, nossa, mas a minha letra é tão ilegível que eu não posso dizer que eu sou excelente nisso. Mas você consegue fazer-se entendido através da letra, né? Esse que é o exemplo que eu quero trazer, que nem sempre a gente tem que esperar saber tudo para entrar em ação.
Com aquilo que nós temos, a gente tem que começar e daí vamos aprimorando. É isso que é a mente próspera. E é claro que no momento de aprimoramento, pode acontecer críticas negativas, faz parte do processo. Essa crítica só não pode te derrubar, fazer com que você desista, né, do seu desenvolvimento por causa dela. Uma dica também nesse sentido, se você tem um sonho, um projeto de ter um negócio, é interessante você entrar nesse negócio, mesmo que em qualquer função que seja possível para você, porque as vantagens de você estar dentro do negócio é que você terá a chance de conhecer esse negócio por dentro, condição de fazer contatos e portas abrirão para você. Eu vou dar um exemplo agora quando eu falo da orientação profissional. Às vezes a pessoa começa a fazer a faculdade e ela está trabalhando e até ganhando um salário interessante, mas totalmente fora da área profissional dela. E ela tem a oportunidade de fazer um estágio que às vezes vai impactar a questão da remuneração, mas é dentro da área. E muitas vezes a pessoa abre mão da oportunidade de trabalhar e estagiar na área porque ela não quer ter uma redução de salário. Então é para pensar nesse sentido, né? Se você tem um projeto de vida e um projeto profissional, você já sabe o que você quer, quanto antes você entrar nessa área profissional, é melhor, né? Por conta dessas vantagens que eu apresentei para vocês. Uma outra questão muito importante da pessoa que tem a mente próspera é admirar o sucesso e a prosperidade da outra pessoa. Quando uma pessoa não tem uma mente próspera, quando a mente dela é limitada, é uma mente de escassez, ela tira o crédito da conquista da outra pessoa. Às vezes, sentimentos como inveja, né, às vezes até raiva daquela pessoa que está prosperando, passa no coração da pessoa que tem a mente mais limitada. Então, isso não é saudável, né? Nós temos que ficar felizes com a conquista das outras pessoas, principalmente quando são pessoas próximas a nós, né? Pessoas que estão crescendo na vida, melhorando, seja financeiramente, melhorando, né, ter uma casa melhor, conseguiu se mudar para um bairro melhor, a pessoa consegue viajar mais, né? Ou seja, uma pessoa que está vivendo uma prosperidade, nós temos sempre que ter um sentimento positivo referente a isso. Por quê? Se eu começo a pensar, nossa, meu amigo, porque agora ele está prosperando na vida, eu achar que ele é uma pessoa metida, egoísta, ou ele conseguiu aquele benefício na vida dele porque ele foi uma pessoa, assim, desonesta, né? Que ele está prosperando na vida, mas porque ele é uma pessoa desonesta, ou eu tenho uma visão negativa das pessoas que prosperam na vida, eu não vou conseguir prosperar. Porque toda vez que eu tiver uma oportunidade, qual é o modelo que eu tenho da pessoa que é bem sucedida na vida? É que é uma pessoa snob, né? Uma pessoa que não valoriza as relações que tem. Então, assim, se eu crio um modelo mental de que a pessoa que tem posses na vida não é uma pessoa bacana, como que eu vou querer ser aquilo que eu desdenho? Né? Não vai dar certo. Ô, Márcia, eu só te interromper. Na verdade, né, quando a gente está nessa posição de pessimismo, crítica do outro, na verdade eu estou falando sobre mim e não sobre o outro. Então aí é quando eu preciso enxergar em que lugar que eu estou. Eu estou sendo próspera, eu estou, né, olhando. Que mente é essa que está aparecendo, né? É a próspera ou é com escassez? Né? É a mente, vamos pensar aí numa mediocridade, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só acrescentar, Má, que eu achei muito interessante que você falou, e eu pesquisei sobre a inveja. E ela é uma palavra que vem do grego, e eu achei fantástica, que vai fazer com que você, eu também, e todos nós que estamos aqui, entenda que quando a gente tem a inveja, o que é a inveja? No grego é não quero ver. E quando a gente fala não quero ver, imediatamente a minha posição é o quê? Me afastar daquilo. Então, eu vou me afastar do quê? Daquela prosperidade, daquela,
né, daquela forma de progressão, de evolução de vida, de mentalidade, né, de uma mente próspera mesmo, em todas as áreas. Então, achei muito interessante e eu queria acrescentar isso, tá? Me Perfeito. desculpa. Imagina, na verdade, eu vou aproveitar, né, que você entrou, porque você pode dar andamento, né, com esse conteúdo que a gente preparou, e aí depois da sua fala a gente volta para falar um pouquinho dos exercícios, Ah, tá tá ótimo, bom? então, Então, gente, a oportunidade, né, que a gente tem aqui é de aprender com quem está prosperando. Então, esse olhar, né, contrário à inveja, é essa mente próspera. Quando a gente fala de mente próspera, ela age diferente das pessoas com a vida, com a mente limitada. E eu sempre falo, né, assim, quando nós todos aqui sabem que nós somos psicólogas, né? Então, no nosso consultório sempre chegam algumas situações e muitas pessoas chegam falando de um outro, mas quando a gente está falando de um outro, nós estamos falando de nós mesmos. Então, né, nós vamos passar aí para vocês os exercícios mais para frente, e é importante a gente sempre estar de olho para si, porque o caminho da prosperidade nos leva a esse autoconhecimento, ou pelo menos pode nos levar. Porque tudo que eu sinto, não necessariamente é tudo que eu percebo do outro, toda a percepção que eu tenho do outro, não necessariamente ela é verdadeira. Como nós falamos, né, nós aqui fomos construídos de ouvir, de ter um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo de dinheiro, um modelo de prosperidade, um modelo de conquista, um modelo de emprego, um modelo de remuneração, não é verdade? Então, assim, eu queria dizer para você, você se iguala por cima ou você se iguala por baixo, né? Dando a continuidade aí. As pessoas com mente próspera, elas buscam, por exemplo, companhia de pessoas, né? De indivíduos que têm essa mente positiva, essa mente otimista, essa mente que sempre está planejando, que está construindo, que é diferente das pessoas limitadas, que sempre tem uma nuvem, parece que preta, né, em cima. Ó, vida, tudo dá errado, meu emprego, minha vida familiar, enfim. Então, nós vamos. Eu gostaria de fazer essa pergunta, você pode responder lá no chat. Muitas vezes você. Por que que você muitas vezes opta por igualar por baixo? Alguém chega para você e de repente te elogia. Ai, que blusa linda! Ai, que não sei o quê. E você diz assim: ai, mas eu paguei tão baratinho. Ai, foi naquela loja. Por que que você tem esse movimento, né, de se rebaixar? Ou as suas amizades, né? Vamos olhar aí para o seu círculo de amigos. Dizem, né, que nós, na maioria, quando nós temos uma remuneração, quando nós ganhamos, quando nós trabalhamos, todos os nossos amigos estão na mesma faixa de ganho, vamos dizer assim, de sucessão, né, de evolução na vida. E, e a nossa aplicação aqui é que você perceba quais são as pessoas que estão à sua volta, a partir do objetivo que você tem. Elas te levam para frente ou elas te levam para trás? Ou te fazem permanecer, né? Ah, tá muito confortável aqui. Elas estão nesse mesmo movimento que você ou elas te fazem permanecer ali? Sabe aquela pessoa que está fazendo dieta e tem uma super amiga e fala assim: ai, amiga, hoje é domingo, vamos comer pizza, né? Vamos pisar o pé na jaca, na segunda a gente retoma, por exemplo. É uma amiga que vai te apoiar, né, no sentido do seu projeto, ela entende? Então é importante nós fazermos essa avaliação. Tá? As pessoas bem-sucedidas, elas observam outras pessoas bem-sucedidas. E como a Maria falou lá atrás, não, ela não tem, né? A pessoa próspera, ela não tem a inveja, ela não se afasta daquele que está
se dando bem. Pelo contrário, ela quer aproximação, porque ela quer o quê? Aprender. Ela não precisamos inventar a roda, né? Vai lá no chat, gente. Eu quero ver vocês no chat falando para a gente até o momento como você pensava e se tudo isso aqui está fazendo sentido para você. A mente próspera, ela vem abrir a nossa mente para a vida. E não é para uma vida, não é para a vida da Maria, não é para a vida da outra Maria, não, é para a sua. O que você tem planejado e não tem conseguido realizar? Talvez esteja a limitação na sua mente, simplesmente na sua mente, tá bom? Então, nós aqui, né, como psicólogos, na maioria da abordagem TCC, nós vamos falar dessa tomada de atitudes mentais, renovação dos pensamentos, para que a gente possa ter um propósito autêntico que vai nos fazer desenvolver. E às vezes nós estamos pensando em situações ou vamos pensar assim, num produto muito novo. Mas o que é fácil? O que você faz com muita facilidade? De repente, você lá no seu trabalho, existe um outro espaço, né? Porque nós estamos falando aqui não só para empreendedores, para alguém que quer ser autônomo, não, no seu trabalho também você pode, né, dar o seu melhor, você pode apresentar essa mente próspera, né, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Você é a média do que você ouve, né, fala, com quem você compartilha seus sonhos, ou você pode ser mais uma pessoa desse grupo, ou você realmente é uma pessoa que apresenta algo novo. Você está um pouquinho à frente, né? Quando a gente fala de um ambiente para nós progredirmos, avançarmos, termos sucesso, quem são as pessoas que compartilham isso com você? Quem são as pessoas que te motivam, que te levam para frente, que te faz acreditar ainda mais nos seus planos? Né? Eu fiz uma leitura hoje de José do Egito, né, da Bíblia mesmo. José do Egito, ele tinha mais 6 irmãos, se não me engano. E ele falou de um sonho que ele teve para os irmãos. Olha para você ver, ele estava em família. E ele falou para esses irmãos. Não sei se você conhece a história dele, mas o que aconteceu? Esses irmãos, na interpretação deles, perceberam que ele poderia ser na verdade, estar, né? Porque ele realmente ele teve um sonho de prosperidade, de uma coisa muito grande, fora da ideia daquela família que até então, né, tinha depois a gente vai entendendo que tinha uma mente escassa, e esses irmãos, o que fizeram? Falaram, não, ele vai estragar os planos da família, ele vai tomar o nosso lugar, ele vai tomar a nossa riqueza, e aí o que aconteceu? Jogaram ele num poço, não sei se vocês conhecem. Então, foi errado ele contar para os irmãos o sonho? Não, não foi errado isso. O que foi errado é ele não ter irmãos, né? Aqui eu estou escrevendo, estou lendo aqui. Não, ele errou em contar o sonho para irmãos que não estavam juntos dele no mesmo propósito e que não estavam juntos dele pensando com o mesmo sonho dele. Então, é importante você perceber e ver quem são essas pessoas que estão com você, tá certo? Aí tem um outro provérbio, né? Ou um ditado popular que a gente já conhece aí. Perdão, me diga com quem tu andas, que eu digo quem é você. Não é bíblico isso, tá? Mas é um ditado popular. E aí lá em Provérbios, né, a gente vai ver, aquele que anda com homem sábio será sábio. Então é importante você ver quem é o ciclo da sua amizade, tá? Porque essas pessoas que estão com você, eles são grandes influenciadores. E se você tem só mais uma pessoa junto com você,
né? A gente pode falar aí de um mastermind, que é duas mentes ou mais mentes que se harmonizam. E cada duas pessoas pensando juntas, compartilhando juntas, que seja o mesmo projeto ou que te incentive, isso pode fazer com que você mantenha sua mente próspera. E isso é fundamental para aquele projeto que você talvez tenha desacreditado. Então, as pessoas que estão junto de você, você precisa estar ali sondando, sentindo o que é que de fato o que emerge delas. Vamos falar de energia, né? Porque energia realmente é química, né? Eu estou aqui com adrenalina, com cortisol e estou também com muitos hormônios do bem-estar aqui, porque de fato está acontecendo algo muito bom aqui nesse momento da live. Então, quem são as pessoas que estão à sua volta, tá? Pode estar aí um grande sinal para você. São as reclamonas, são as negativas, são as embaraçadas, são as pessimistas. Então, vai lá, gente, escreve no chat e identifique uma situação, uma pessoa que te motiva ou te desmotiva, tá certo? E aí eu queria falar para vocês resumidamente, tá? Não vou contar toda a história porque ela é grande, mas existia um grande sábio que estava com seu discípulo, né, a caminho aí a caminho, né, e toda a história de mestre e um aprendiz sempre é com o modelo de vida, com a forma de viver. E então eles passaram por uma casa onde eles viram assim uma simplicidade muito grande, uma escassez muito grande. E aí o sábio chegou àquela casa, né, ali ensinando para o aprendiz dele e perguntou, né, mas senhor, né, o senhor é o responsável pela casa, estou vendo a sua simplicidade, né, como que vocês sobrevivem aqui, né? Aí o dono da casa olhou para esse mestre e disse, né, olha, nós temos uma vaca que, graças a Deus, né, ela produz alguns litros de leite que nós vamos à cidade vizinha e trocamos por alguns outros alimentos. E o restante nós fazemos aqui uma palhada, alimentos, enfim, e estamos sobrevivendo. Aí o mestre passou, observou aquela situação, o discípulo também, né, ali passou, e o mestre olhou para o discípulo e disse: vá lá e precipite aquela vaquinha ao precipício. Aí o discípulo só olhou, mas como o mestre, né, ficou em silêncio, ele obedeceu e viu a vaquinha lá, né, chegando ao fim. E foram, seguiram o caminho. E o discípulo, muito preocupado, voltou depois de muitos anos. Passaram-se 5 anos e esse discípulo passou por aquela cidade novamente. E esse discípulo, muito preocupado, disse: eu vou voltar lá. Né? Ele já estava ali formado, né, como aprendiz e tal. Chegou lá e disse: viu uma casa muito linda, viu um carro na garagem, um carro bom, viu um senhor ao longe mexendo num jardim muito bonito. E aí chegou o próximo e perguntou: aqui há uns 5 anos existia uma família e tal. Aí o rapaz falou: eu sou o empregado da casa, eu vou chamar meu patrão e tal. E de repente chegou o patrão e disse: não, somos nós que estávamos aqui. Nós tínhamos uma vaquinha que infelizmente caiu no precipício e depois daquilo nós tivemos que nos reinventar. Então, muitas vezes, concluindo, né? Essa vaquinha era o impedimento deles, era o impedimento da prosperidade, do olhar para as possibilidades. E muitas vezes nós temos essas vaquinhas ao nosso redor que nos impede de avançar. Então, hoje, se você estiver enxergando essa vaquinha, vai lá no chat, conversa com a gente, fala hoje. Você compreende quem é a vaquinha que precisa sair da tua vida para você poder deslanchar, para você realmente redescobrir todas as suas possibilidades, tá? E aí depois nós vamos passar os exercícios aqui.
deixa eu só passar aqui. E aí, então, nós vamos seguindo, né, a Má falou lá na frente, né, sobre as dualidades, né? O lobo que a gente alimenta, os dois lobos que a gente alimenta, e qual é o que vai vencer. Quem é que você está nesse momento alimentando, né? Quem é que você está alimentando? As pessoas de mentalidade próspera, elas gostam de promover-se, ao contrário das pessoas com mente limitadas, né? Como nós falamos lá atrás, pessoas que se envergonham de falar das suas virtudes, se envergonham de falar do que é bom, se envergonham dos seus valores. Então, nós Rogério. precisamos entender que, como alguém que empreende algo, como alguém único, alguém que pode só ele ser ele mesmo, e a melhor forma de ser ele mesmo é só ele que pode ser, não vai falar de si. Como que ele vai ter resultado se ele não está disposto, né, muitas vezes, a divulgar a si, divulgar ou fazer conhecido o seu produto, o seu serviço, né? Como eu falei lá atrás. Ai, Maria, eu ainda não sei o que eu quero, o que eu posso, o que eu estou oferecendo, ou quem sou eu, né, no meu trabalho, o melhor que eu sou, estou desacreditada. Enfim, primeiro nós precisamos saber o que é que nós somos, o que é que nós temos a oferecer, a entregar, né? E aí, então, nós vamos poder entregar com toda certeza. A pessoa com a mentalidade próspera, ela não tem dúvida do que ela está entregando, tá? A gente vamos fazer esses testes aí depois. E mesmo sendo empregado, né? Se você não fizer as suas habilidades conhecidas, todos os seus, né? Vamos pensar aí nas virtudes, no todo o seu desenvolvimento. Ah, estou fazendo uma faculdade, olha, na minha área, para melhorar isso. Enfim, como se você não fizer, com certeza um outro fará. E aí é onde você está neste momento ficando aquém. Quando nós não divulgamos, pode ser, tá, por experiências negativas. Quando nós não vendemos, né, a nossa pessoa. E hoje eu tive uma experiência bem bacana. Conversando, passei numa loja e infelizmente naquele momento caiu uma chuva. E eu vi uma oportunidade. Eu falei, meu Deus, que problema. Meu carro estava longe para eu poder. Eu falei, eu vou ter que esperar um pouquinho. E aí, conversando com a vendedora ali, de repente ela, eu não sei nem em que momento que nós entramos no assunto, eu disse, eu sou psicóloga, ó meu cartão. E aí ela perguntou, mas o psicólogo, ele só atende pessoas, né, com transtorno, bem transtornadas, e aí foi uma oportunidade que eu vi para poder falar do meu trabalho. Ela falou, nossa, eu não sabia que o psicólogo era para esse fim, esse e esse. E antes de entrar na live, eu vi que ela me contatou. Eu só não consegui retornar ainda para ela. Mas foi uma oportunidade. E, enfim, só para vocês verem que, assim, muitas experiências negativas, ou com um vendedor que você se sentiu, ou mesmo com os ensinamentos de nossos pais. Ai, quem divulga a si mesmo não tem valor. Quem se promove não tem valor, né? A pessoa não pode se pôr à frente. Nós não estamos falando aqui, né, de pessoas doentias, nós estamos falando de pessoas que têm mentalidade próspera, que têm uma paixão, que têm um entusiasmo, né? São as pessoas movidas por esse sentimento que vai entregar produto, serviço e sabendo que está entregando e sabe o que é qual é a embalagem melhor, né, para encantar, para se fazer atraente, que produto é esse que você está entregando, seja muitas vezes no seu relacionamento. Quem é você no seu relacionamento? Quem é você no seu local de trabalho? Será que aparece mais os seus medos? Será que aparece mais o quê? Então é importante você perceber quais são as suas paixões. Não importa o que seja, o importante é que você tenha essa paixão, esse entusiasmo.
Vai lá no chat, fala para mim o que é que está te movendo nesse momento. Você teve um insight? Lembrou de alguma coisa? Fala para gente. Porque se você disser para mim que nada disso faz sentido, que realmente é muito difícil você se vender, ai, que, enfim, não dá para. Eu acho que a embalagem não é importante. Eu diria para você que a gente precisaria, então, né, desconstruir aí as mulheres, desculpa, tá? A gente não vai ter mais maquiagem, viu? Nós não vamos ter mais, para os homens, não vamos ter mais ternos, não vamos ter mais gravatas, porque isso é uma forma de embalagem, é uma forma de apresentar-se da melhor forma, não é verdade? Então, é importante a gente repensar isso, ok? E também vamos falar de liderança, né? Porque toda pessoa próspera, ela tem em si, eu diria que é como se fosse a maioria, né? Claro que a gente não pode generalizar aqui. Ela tem uma liderança, porque ela precisa ter o poder do convencimento, ela precisa inspirar, ela precisa motivar. Então, é importante a gente se enxergar em todo esse espaço. Poxa vida, não está dando muito certo o que eu estou fazendo. Será que eu estou me compreendendo nesse lugar, né? Ou com essa mente próspera, a ponto, né, de poder envolver pessoas, de realmente fazer com que as pessoas comprem mesmo, né? Eu estou aqui conseguindo vender minha ideia, eu estou aqui conseguindo dizer para as pessoas que, de fato, a prosperidade é uma coisa que eu posso conquistar a partir do quê? Da mudança de mente, da mudança de comportamento. Então, nesse momento, eu só quero que você coloque lá as suas inspirações, a sua motivação, no que você está acreditando, no que você acredita, nos insights que você está tendo para registrar, porque é muito importante esses momentos de insight. O que é que está te movendo aí? Isso pode dar muita prosperidade, tá? E te tirar da escassez. Mesmo os nossos presidentes, né, quando a gente fala de política, quando nós falamos de grandes líderes, até eles mesmos precisam se vender. Então, eu diria para você que é comum a prosperidade e um excelente vendedor, uma excelente pessoa que realmente propõe novas ideias, novos produtos, um novo, como que é que o pessoal diz? É um novo, né, segmento. É natural, isso é natural. Mas se neste momento ainda algumas coisas, né, você tem alguns impedimentos, nós faremos alguns treinos aqui, né, conforme a Maria nos propôs. Então, é importante nós desenvolvermos as características que nos levem, né, que nos conduza ao nosso propósito e desconstruindo, né, como a Maria falou lá dos dois lobos, né, quem que nós estamos alimentando? Você está alimentando, né, qual dos lobos? A Cíntia, né, falou na anterior, tudo aquilo que nós focamos expande. No que é que você tem focado até esse momento, né? Porque, do contrário, nós vamos, na verdade, não vamos nos manter por muito tempo. Tá? Se nós não conseguirmos divulgar, como é que vai alcançar a pessoa? Eu só posso dizer que se nós nos mantermos sem essa mentalidade, né, de evolução, de construção, ou de só se igualar por baixo na média, né? E a média quer dizer medíocre no sentido de média, né? Então vamos pensar acima da média, já vamos estar no lucro, ok? Má? Olá?
Oi. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, tudo É bem. que você sumiu de repente. Tava tentando Vamos passar. resolver aqui o probleminha técnico, mas enfim, Ah, vamos tudo seguindo. bem, Má? Tudo certo. Bom, eu estava Certo. acompanhando ali o chat também. Não vi comentar. O pessoal comentou, mas não tinha perguntas diretamente, né, a respeito da nossa live. Então, eu vou passar os exercícios que nós pensamos para hoje e vou retomar algumas orientações que foram dadas no início, quando a tela ficou toda escura, né, e nem sempre deu para todos acompanharem. Sobre os exercícios, nós já falamos em outras oportunidades que muitas vezes é assim. Desde pequeno, toda a nossa parte que é motora, mecânica, nós treinamos o tempo todo. Hoje eu dei um exemplo da escrita. Né? A professora explica e passa aquele caderno com os círculos, os is, e a gente vai treinando o movimento dos dedinhos até que a escrita flui na nossa vida. E é um treinamento diário e de horas. Agora, para a parte emocional, normalmente nós não treinamos ao longo da nossa vida e a gente acaba tendo que desenvolver a habilidade emocional conforme vamos lidando com os desafios da vida. Então, se tem alguma demanda da sua vida, né, que você considera que ela está bloqueada, travada, ou na história que a Maria Rocha contou na live de hoje, né, que ela se configura como sendo a sua vaquinha, né, aquilo que está te amarrando na vida, você tem que exercitar para começar a ter um comportamento diferente. E esse comportamento diferente, ele não é mágico, assim como eu tomo um remédio, né, uma pílula e eu acordo tendo um comportamento diferente. Primeiro eu tenho que ter um querer, assim, uma vontade ardente dentro de mim de transformar, ter um propósito, ter um sonho, ter um objetivo e começar a exercitar um comportamento diferenciado daquele que você teve até então. Eu falo também que às vezes nós temos muita resistência à mudança. E aí é uma coisa muito simples, você só pensar. Aquele comportamento que você teve até hoje te trouxe aonde você está na sua vida hoje. Então, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você tem que ter comportamentos diferentes. Tem a frase muito famosa, né, sobre isso que atribuem ao Einstein, que fala a respeito disso, né? É insano você querer ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Então, todos esses encontros que nós vamos fazendo, o nosso grande objetivo é te alcançar num ponto que você passe a ter a atitude diferente. E a atitude é o terceiro nível, né? Porque, lembrando, tudo começa com o pensamento. Então, é aquilo que nós pensamos, gera um sentimento, que gera um comportamento que vai dar o resultado. É fácil mudar? Nem sempre. Por isso que a motivação tem que ser muito forte e tem que ter a persistência para conseguirmos ter essa alteração. Então, dos exercícios que nós pensamos de trazer para o encontro de hoje, são apenas 4 e sugerimos que vocês façam, né, para poder colher os resultados. O primeiro dele se refere à questão de entrar em ação. Quantas vezes nós não temos projetos que está lá guardado na nossa gavetinha, seja o projeto físico ou na gaveta mental? Por exemplo, a pessoa quer abrir um negócio, quer ser fluente numa língua, quer mudar de emprego, enfim, qualquer coisa que você já pensou em fazer na sua vida e você ficou esperando ter as condições adequadas, ideais para iniciar. Então, lembra que hoje nós falamos, não precisa esperar ter todos os elementos para entrar em ação. Se você já sabe o que você quer, você já estudou um pouco a respeito sobre isso, coloque em prática. E aí você vai fazendo os ajustes conforme o projeto vai se desenvolvendo na tua vida. Então, o primeiro exercício é esse. Escreve aí no seu caderno. Tem algum projeto, algum objetivo que você tem muita vontade de fazer e sempre ficou esperando ter as melhores condições para colocar em prática? Comece com o mínimo possível na condição que você tem hoje. E aí você vai fazendo o ajuste ao longo do tempo. Depois, se vocês quiserem, nos contate nas redes sociais e conta, né? Se você começou a fazer, se deu certo, está prosperando. Nós sempre vamos gostar de saber, né? Sobre o progresso de vocês.
O segundo exercício é praticar o otimismo. Nós falamos muito a respeito disso, né? Que é mudar o prisma. No lugar, tirar o foco da lamentação, do que eu não tenho, do problema, e olhar para aquilo que eu tenho com muita gratidão. Então o exercício é simples. É você fazer uma lista, anota aí, é fazer uma lista com 10 coisas pelas quais você é grato na sua vida. E durante 30 dias você vai repetir essa lista em voz alta, para você escutar que esses elementos, essas coisas que você listou, ela é importante para você. Então esse é o segundo exercício de hoje. O terceiro exercício é, quando aparecer um problema na sua vida, no lugar de você se lamentar e pensar, nossa, como eu sou azarado, tudo de ruim só acontece comigo, nada dá certo na minha vida, troca essas falas que você vai dizendo para você, porque lembra, ó, eu vou reforçar, a Cíntia falou na outra live, a Maria Rocha falou hoje, eu vou falar de novo. Aquilo onde você coloca o teu foco vai se expandir. Então, se você pensa que você é uma pessoa azarada, que tudo de errado acontece na sua vida, é isso que vai expandir. Então, quando acontecer o problema, o desafio, você olha para ele e pensa, o que é que eu posso aprender com isso? Ou, como que você pode transformar esse problema numa oportunidade na tua vida? E aí você sai da questão da queixa e da lamentação para ativar a sua mente criativa. Pergunta para o teu cérebro, ele certamente vai ter uma dica de algo para você fazer com aquilo. Então, isso é praticar o otimismo. No lugar de se render, se encolher diante do problema, é pensar o que é que eu posso fazer com isso? O que é que a vida está querendo me ensinar com isso? Qual é a oportunidade que está por trás disso? E aí você vai mudando a sua maneira de interpretar a vida. E o último exercício, como nós falamos da questão do quanto que é importante nós admirarmos as pessoas que prosperam na vida, talvez para algumas pessoas esse vai ser o exercício mais difícil. É você pensar em alguém que está prosperando, que você admira essa pessoa e mandar uma mensagem para essa pessoa. Diga que você a admira, que você reconhece, né, as conquistas dessa pessoa e que você tem gratidão por ter conhecido essa pessoa, por em algum momento ela fazer parte da sua vida. Diga o quanto que você a admira. Conforme você vai mudando o foco da sua mente, né, no lugar de achar que as pessoas enriquecem, prosperam na vida através da desonestidade ou que elas se tornam snobs, etc., passe a admirá-la. E cada vez que você fizer isso, você vai se trabalhando internamente para ocupar esse lugar na sua vida, né? Esse lugar de sucesso, esse lugar de destaque, esse lugar que você passará a ser admirado por outras pessoas, né? Começar a mudar nesse sentido. Maria, você gostaria de falar algo? Depois eu vou retomar a questão do sorteio, né? Explicar, e aí a gente vai encerrar. Não, mas sobre o assunto pode concluir, tá bom? Pode. Certo. Então tá bem. No início da live, nós explicamos que serão 3 dias. Hoje é o terceiro encontro, mas nós fizemos os 2 primeiros com uma semana de intervalo, né? Foram 2 segundas-feiras seguidas, e essa semana o encontro é hoje, amanhã e quinta-feira. E nesses 3 encontros, o tema central é falar sobre essa questão desses bloqueios. Cada dia com uma temática diferente, com uma dupla de psicólogas diferentes. Cada encontro, você terá o direito, né, quem participar e responder o formulário, que nós vamos colocar o link daqui a pouquinho, você vai receber um certificado por ter participado dessas lives ao vivo. O link, a live, ela vai ficar disponível no YouTube indefinidamente. Agora, o link para receber o certificado, não. Ele vai ficar por um tempo limitado, né, até a quinta-feira, antes da última live. E aí vocês vão poder receber esse certificado. E na live da quinta-feira nós vamos sortear um livro, que eu tinha mostrado antes, mas acho que não apareceu porque a tela estava escura, que é esse daqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Para você poder concorrer a esse sorteio, você precisa nos seguir o Link Psi lá no Instagram.
Então você entra no Instagram, lá vai ter uma postagem da live de hoje, vai ter a foto da Maria Rocha e a minha com a live de hoje, e você vai lá, começa a seguir o link Psique e faz um comentário sobre a live de hoje. E na quinta-feira você concorre a esse sorteio, tá bom? Então é isso. Espero que, apesar do probleminha técnico no início, que vocês tenham aproveitado o que a gente conversou hoje, o que a gente trouxe, que isso faça de alguma forma sentido. Super incentivamos que vocês realizem os exercícios, respondam as perguntas que a Maria Rocha fez ao longo da apresentação, porque são elas que nos tiram da zona do conforto e nos colocam em movimento para alcançar os nossos objetivos de vida. Muita gratidão por vocês que nos acompanharam ao vivo e por quem vai ver essa live na gravação. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. Tudo de bom para vocês. Até mais.